Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana, volume 11. Ocorrências. Autor Daisaku Ikeda. Shinichi, nós já vamos chegar à Vila Atsuta. Sim, senhor. Oh! Eis a minha terra natal, a Vila Atsuta. Shinichi, o que achou? Eu adoro a natureza. Este lugar é magnífico. É verdade. Há pouco mais de 30 anos passei por estas colinas e saí em busca de novos ideais. Gostaria muito de ouvir as recordações dele do momento em que partiu daqui. Por ocasião da viagem de orientação a Hokkaido em agosto de 1954, Josei Toda visitou a Vila Atsuta, acompanhado de seu estimado discípulo Shinichi Yamamoto. Shinichi estava emocionado ao ver pela primeira vez a terra natal de seu mestre. Eles passaram 3 dias juntos. Foi uma viagem de mestre e discípulo. Aqui é a casa onde fui criado. Esta é a janela do meu quarto de estudo. Daqui ficava apreciando o belo panorama do mar. Shinichi, vamos entrar na água. Claro! Que maravilha! Este é o mar da minha terra natal. Eu fui criado por este mar e pelo rigor da natureza. Aqui em Atsuta, a temperatura no inverno chega a 20 graus abaixo de zero. Desde criança, eu gostava muito de ler livros. Mas aqui em Atsuta havia poucos livros. Então, ia até a pensão do meu professor e pedia alguns livros emprestados e os lia com muita avidez. Depois de me formar no ensino médio, fui trabalhar como aprendiz no comércio da cidade de Sapporo. Continuei estudando sozinho. Fui aprovado no exame de habilitação e comecei a trabalhar como professor na escola de ensino fundamental da região de Ubari. No entanto, eu queria algo mais do que ser um simples professor. Então mudei para Tóquio em fevereiro de 1920. Eu tinha acabado de completar 20 anos de idade. Antes de partir para Tóquio, fui visitar os meus pais para despedir-me deles. Isto aconteceu numa ocasião de frio extremo. Imaginava o quanto eles ficariam tristes ao contar-lhes sobre a minha partida para Tóquio. Era dolorido partir para Tóquio sem nada ter feito para retribuir aos meus pais. Mas mesmo assim, quero partir para Tóquio. A minha intenção é servir para o bem da sociedade, do Japão e de meus compatriotas. Por favor, perdoem este filho indigno por suas pretensões. Sou eu, cheguei. Oh, meu filho! Ué, o que aconteceu? É que eu decidi ir para Tóquio. Por isso vim despedir-me. E o trabalho na escola? Eu pedi demissão. Quero tentar uma nova vida em Tóquio. Por isso eu peço, por favor, permita a minha partida. A vida é sua, meu filho. Faça o que achar melhor. E quando você pretende partir? Penso em partir amanhã mesmo. E já tem algum lugar para ficar? Não, infelizmente ainda não tenho. Parece uma loucura.
Não tenho nada, mas este é um tesouro da família Toda. Meu filho, pode levá-la. Sim. Então vá e seja corajoso. Sim. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para corresponder à sua expectativa. Então, eu já vou indo. Filho, leve isto. Sua mãe passou a noite acordada costurando este casaco. Eu agradeço muitíssimo, mamãe. Meu filho, por favor, cuide-se bem. Papai me deu coragem e mamãe ofereceu-me seu amor. Assim estarei bem diante de tudo. Não serei derrotado. É o meu irmão. Vim me despedir de você. Muito obrigado. Papai, mamãe, por favor, cuidem-se. Meu pai veio a falecer 3 anos mais tarde. A espada que meu pai me deu e o casaco feito pela minha mãe acabaram se tornando tesouros da minha vida. Principalmente o casaco. Ele aqueceu e encorajou o meu corpo e o meu coração em meio às árduas circunstâncias que enfrentei em Tóquio. Que pais maravilhosos. Com certeza o professor Toda se orgulha muito dessas recordações. A minha vida começou aqui em Atsuta. Já se passaram 30 anos desde a minha partida. Poderia dizer que um longo tempo já se passou. No entanto, o meu verdadeiro trabalho começou quando me tornei presidente. Portanto, são só 3 anos. Ainda tenho muito a realizar. Mas a vida é tão curta. Shinichi, construirei um sólido alicerce do Kosen-rufu do Japão. E você deve abrir os caminhos para a paz do mundo. Eu vou traçar o projeto e deixarei toda a realização em suas mãos. Sim, senhor. Além deste mar se expandem vários continentes. O mundo é vasto. Muitos povos ainda agonizam em sofrimentos e crianças vivem aterrorizadas sob os fogos das guerras. Leve a luz da lei mística para o Oriente e para o mundo inteiro em meu lugar. Sim, senhor. Na manhã seguinte, Deste gélido vilarejo do Mar do Norte, o professor Toda partiu para Tóquio apreensivo quanto ao futuro da sociedade e da nação. E agora está decidido a realizar o inédito empreendimento do Kosen-rufu, que banhará a humanidade com a luz da paz e felicidade. Sua vida é realmente extraordinária. Nem as nevascas que obstruem os caminhos, nem os penhascos, nem as montanhas e nem o mar conseguiram deter o professor Toda. Nada poda suas asas que o fizeram voar pelo majestoso céu. É isso. Na Vila Atsuta, a terra natal de meu mestre. Vá, uma palavra de pai para filho. Quando voltar para Tóquio, vou pensar mais e melhorar estes versos.
Você deve abrir os caminhos para a paz do mundo. O professor Toda recomendou-me a seguir pela jornada do Kosen-Rufo. Sim, eu irei. Além deste mar, existe o continente asiático. E mais adiante, o Oriente Médio e a Europa. Os povos do mundo inteiro aguardam a chegada da lei mística. Sensei! Eu, Shinich, realizarei o Kosen-Rufo do Oriente! Construirei também sem falta a ponte dourada do Kosen-Rufo Mundial! O primeiro treinamento ao ar livre do grupo de criação de valores da divisão masculina dos jovens chamado Suiko foi realizado nos dias 4 e 5 de setembro, no acampamento Hikawa, em Okutama, no subúrbio de Tóquio. Primeiro treinamento ao ar livre do grupo Suiko, 4 e 5 de setembro. Este treinamento do grupo Suiko está sendo realizado pela primeira vez por sugestão do presidente Toda. Ele deseja que nós, seus discípulos, em contato com a natureza, possamos cultivar uma nova disposição. E ele disse que quer atender às nossas perguntas. Portanto, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Poderia nos contar como o senhor estudou durante toda a sua juventude? Entendi. Por favor, sente-se. Com base na minha experiência, quero dizer inicialmente que é possível estudar em qualquer circunstância, desde que acalente o desejo de estudar. Provavelmente vocês estão pensando que não tem tempo para estudar por trabalhar durante o dia e também por atuar na Gakkai à noite. Na verdade, vocês pensam dessa forma porque não possuem vontade de estudar. Se querem realmente aprender, basta estudar 2 horas por dia. Podem até alegar que não têm esse tempo. Por que não aproveitam o tempo que passam dentro do ônibus ou trem? Não reclame que é incômodo e barulhento. Isso é falta de vontade real de estudar. Se lamentarem a falta de condições, de tempo e de dinheiro e não fizerem nada, a época dourada da juventude simplesmente passará. Vençam as próprias circunstâncias. Sim! A vida é vitória ou derrota. Basta antes vencer a si mesmo. Procurem vencer pelos meios que vocês sabem e com a capacidade de cada um. Enfim, espero que se empenhem nos estudos com toda firmeza. Vocês farão isso? Sim! Nós vamos estudar! Todos estão realmente felizes. Os jovens necessitam exercitar o corpo. Precisam de oportunidades para extravasar suas energias. Daqui para frente, devemos pensar nisso também. A segunda peregrinação geral da Divisão dos Jovens foi realizada no radiante dia 31 de outubro. No templo principal Taiseki-ji não havia uma área para comportar o grande número de jovens. Os 10.000 jovens concentraram-se no campo de esportes da unidade Ueno do Colégio Fujimiya Leste. Hoje, nesta segunda peregrinação geral, a divisão masculina dos jovens reuniu 6.308 membros e a divisão feminina dos jovens, 4.082, chegando ao total de 10.390 jovens. Na ocasião da peregrinação de maio, realizada debaixo de chuva, juramos reunir 10.000 jovens num dia de tempo bom. Oramos e lutamos com toda a seriedade. E hoje cumprimos nossa promessa. Espero que aprofundem os estudos sobre o budismo, capacitem a si mesmos por meio da atuação na prática da fé e tornem-se brilhantes líderes a conduzir o futuro do Japão.
A Gakkai está se tornando agora alvo da atenção da sociedade. Provavelmente, os repórteres virão cobrir a próxima convenção. No entanto, como eles não sabem nada sobre religiões, é óbvio que não entenderão o real propósito da Soka Gakkai. Essa convenção será uma ótima oportunidade para dissipar as distorções. Quanto ao tema do meu discurso, vou manter o foco na essência do budismo de Nichiren Daishonin, cujo ensino permaneceu incompreendido durante 700 anos pelas pessoas em geral. A 11ª convenção da Soka Gakkai foi realizada no Ginásio Internacional de Ryogoku no dia 3 de novembro. Na ocasião, foi divulgado que o objetivo anual de conversão de 80 mil famílias foi concretizado 2 meses antes do prazo, e a Gakkai havia atingido o total de 160 mil famílias. Entre o povo do Japão, somente Nichiren atingiu a compreensão. Com estas palavras, o que é que Nichiren Daishonin quer dizer que compreendeu por si só? Ele concluiu que as falsas religiões conduzem as pessoas para a infelicidade. Quanto mais conhecemos o budismo de Daishonin, menos devemos ficar calados e indiferentes diante das religiões que atiram as pessoas na infelicidade. Daqui para frente, na nossa trajetória, certamente surgirão diversos obstáculos, até os inimagináveis, um atrás do outro. Nessa hora, mantenham absoluta convicção no Daigo Honzo e jamais se afastem da prática da fé. Espero que todos, sem exceção, consigam atingir a mais elevada condição de vida chamada iluminação e tenham uma vida realmente feliz. Este é o meu sincero desejo, como também uma advertência. No dia 7 de novembro, 4 dias depois da convenção, o encontro esportivo denominado Festival do Século foi realizado no campo da Universidade do Japão, no bairro de Setagaya, em Tóquio, sob a promoção da Divisão dos Jovens. Este evento foi realizado a partir da proposta e empenho de Shinichi Yamamoto, que defendeu a importância de forjar tanto o corpo como a mente no treinamento dos jovens. Como? Um encontro esportivo? Sim, daqui para frente acredito que um evento dessa natureza seja fundamental para o avanço e crescimento dos jovens. Consultei os membros da diretoria, mas não obtive aprovação. Então pensei em contar com sua permissão, com a garantia de que os jovens assumirão total responsabilidade na realização dessa atividade. Entendi, eu permito. Mas como não houve a aprovação da diretoria, os jovens deverão arcar com os custos e de todo o planejamento e execução, está certo? Sim, senhor. Muito obrigado, sensei. O encontro esportivo da Divisão dos Jovens foi realizado sucessivamente em Hokkaido, Osaka e Nagoya, sob a denominação de Festival da Juventude, e deu origem ao Festival Cultural, que reuniu 100 mil espectadores no Estádio Nacional de Esportes em Tóquio, e ao Festival Cultural dos Jovens para a Paz Mundial. Desde o outono de 1954, a situação política do Japão estava estremecida. A suspeita de corrupção na construção de navios ocorrida em abril de 1954 abalou a política japonesa desde o momento em que o ministro da Justiça, Inukai, assumiu a investigação do caso e provou graves conflitos internos no Partido Liberal Governista. Em novembro, Ichiro Hatoyama e mais 35 parlamentares afastaram-se do Partido Liberal e fundaram o Partido Democrata. Em dezembro, o parlamento aprovou a carta de descrédito apresentada pelos partidos Democrata e Socialista. No dia 7, com a renúncia geral dos ministros, o governo Yoshida chega ao seu fim, após 6 anos no comando. No dia 10, o gabinete Hatoyama assume a liderança do governo. Totalmente alheios à vida sofrida do povo, os políticos continuam imersos no mundo da corrupção, das disputas partidárias e conflitos internos pelo poder.
O que as pessoas mais anseiam neste momento é por políticos que se dediquem de corpo e alma para ajudá-las a solucionar os mais diversos problemas sociais. Cidadão morando em barracos erguidos pelos cantos da cidade. Vendo o mundo da política tumultuado, sinto que chegou o momento de lançar políticos que se baseiam na lei mística. Apartamento de Shinichi Yamamoto, em Omori, Tóquio. Verso sobre a Vila Atsuta. Querido, fiz um chá quentinho. Ah, muito obrigado. Hoje está ventando muito e a temperatura vai chegar a 0 grau. Ah, é, mas o inverno de Tóquio nem se compara com o frio da Vila Atsuta. Lá sim que é frio. A temperatura chega a 20 graus abaixo de zero. Como está indo? Falta mais um pouco. O noticiário de hoje informou que nevou muito em Hokkaido. Certamente a Vila Atsuta já deve estar totalmente coberta pela neve. Enfim, terminei. Creio que ficou muito bom. – 26 de novembro. Sala de visita. Presidente Toda, eu gostaria de lhe apresentar os professores de ciência de religião que irão entrevistar o senhor. É um prazer conhecer o senhor. O prazer é meu. É um prazer conhecê-lo. Conto com os senhores. Por favor, queiram se sentar. O discurso de Toda na convenção dirigido para a imprensa provocou logo uma repercussão e a emissora de rádio NHK propôs uma entrevista sobre a Soka Gakkai. O objetivo era de satisfazer a curiosidade da sociedade em relação à Soka Gakkai. No entanto, Toda aceitou a entrevista com o intuito de aproveitar essa oportunidade para mostrar a verdadeira imagem da Soka Gakkai. Esta instituição se chama Soka Gakkai, ou seja, uma instituição que promove a criação de valores. Isso causa uma impressão de ser uma instituição acadêmica complexa. Certamente há uma razão para essa denominação, então vamos começar a entrevista por esta questão. O nosso primeiro presidente, professor Makiguchi, pesquisou por muito tempo a teoria da criação de valor. Na conclusão de sua pesquisa, ele estabeleceu um novo princípio de valor baseado em beleza, benefício e bem, em substituição ao modelo clássico com base na verdade, bem e beleza.
O ato em si de descobrir a verdade é louvável, mas se ficar limitado no âmbito do mero reconhecimento da percepção, não passa a ser valor. A questão é como aplicar e vivenciar a verdade de tal forma que possa gerar benefícios para o progresso da humanidade. Este foi o princípio de valor defendido pelo presidente Makiguchi. Eu compreendo. O presidente Makiguchi foi um educador dinâmico que valorizou a ação local. Com base em suas experiências, criou um sistema pedagógico e o publicou num livro. Na ocasião, ele veio me consultar sobre que título dar ao livro. Eu lhe disse que o ideal e o objetivo dele era a promoção da criação de valores. Dessa forma, o sistema pedagógico criado pelo primeiro presidente foi publicado e veio ao mundo sob o título de Teoria Educacional Soka. É a origem do nome Soka Gakkai. Então, em poucas palavras, poderia dizer que significa criar um novo valor da personalidade por meio da força do budismo. Sim, exatamente isso. Qualquer pessoa tem a força de criar os valores do benefício, da beleza e do bem. E é absolutamente possível cultivar essa força com base numa genuína religião. O nosso ideal é promover a criação de valores humanos. O professor Toda está falando consciente de que será ouvido por pessoas leigas em religião. Em relação às pessoas que só observam a Gakkai pelo prisma de religiões convencionais, o professor Toda está tentando mostrar que a Gakkai tem um profundo embasamento filosófico. Com o fortalecimento da prática da fé, os valores da beleza, do benefício e do bem irão se manifestar na forma de elevada sabedoria e dinâmica energia vital. Assim, por mais que uma pessoa enfrente dificuldades, ela alcançará uma condição de vida que a fará ultrapassar qualquer circunstância. Compreendo. O ato de conseguir curar-se de uma doença ou de vencer a pobreza é uma comprovação da força do Gohonzon. No entanto, isso não passa do âmbito da felicidade relativa. Por trás disso, a felicidade absoluta é uma condição em que sentimos ilimitada alegria no que fazemos e onde estivermos. O simples fato de estarmos vivos será uma grande alegria. A entrevista foi ao ar no dia 28 de novembro, no programa Horário das Religiões, da rádio NHK. No início e no fim da entrevista, os dois professores apresentaram seus comentários e críticas. A pedra atirada por Toda gerou ondas de repercussão nos ouvintes e causou certa influência nos líderes das religiões convencionais. As notícias sobre a Soka Gakkai começaram a circular nos 3 principais jornais do Japão e na mídia em geral. Mas as matérias eram especulativas e preconceituosas. Estavam longe de transmitir informações corretas sobre a Gakkai. Tendência fascista. Daqui em diante, surgirão ocorrências difíceis no caminho da Gakkai. Como ultrapassar essa jornada sem erro? É isso. Algo como um agasalho que nos protege do frio. Vou criar um setor para proteger a Gakkai dos gélidos ventos. Um setor que possa tomar rápidas e precisas decisões em meu lugar. Mas quem poderia executar essa função? Seria interessante se eu tivesse tantos líderes como aquelas estrelas. O saquê está pronto. Ah, obrigado. Creio que somente Shinichi é capaz de executar a função de relações públicas. Ele já vem atuando dessa forma, mas será uma função ainda mais árdua. Vou causar-lhe certamente um trabalho maior. A ideia de Toda foi colocada rapidamente em ação, cuja decisão foi publicada no Seikyo Shimbun no dia 19 de dezembro. Sim, é exatamente isso. Por favor, eu conto muito com o senhor. Shinichi, você ainda não comeu, não é? Que tal nós dois almoçarmos juntos? Sim, eu adoraria acompanhá-lo.
Conheço um bom restaurante de sushi em Aoyama. O tempo está bom, que tal caminharmos? Claro. Shinichi, será uma árdua tarefa, mas conto com você. Sim, senhor. Eu vou me esforçar ao máximo. Vou segui-lo sempre como eterno mestre da minha vida. Com a expansão do movimento em prol da reforma religiosa, a Soka Gakkai iria adentrar numa época de difíceis ocorrências. A atuação de Toda e Shinichi em prol da paz social e da felicidade das pessoas continuaria avançando ainda mais.